9 de fevereiro de 1709. Uma casa em chamas na pequena cidade de Epworth, Inglaterra. Dentro dela, uma família desesperada tenta escapar. O pai consegue tirar a esposa e 8 dos 9 filhos. Mas há um menino preso no segundo andar. As chamas já tomam a escada. Não há como subir. O pai se ajoelha e ora: Senhor, se for tua vontade, tome a alma da criança. Mas na janela do segundo andar, aparece um rosto pequeno. Um menino de apenas 5 anos. Os vizinhos fazem uma pirâmide humana. No último segundo, antes do teto desabar, conseguem puxar a criança para fora. A mãe olha para o filho resgatado e diz: Você é um tição tirado do fogo. Deus te salvou por algum propósito. Esse menino se chamava John Wesley, e ele não fazia ideia de que se tornaria o líder de um dos maiores movimentos religiosos da história, alcançando milhões de pessoas em todo o mundo. John Wesley nasceu em 17 de junho de 1703, em Epworth, uma cidadezinha no interior da Inglaterra. Ele era o 15º filho de Samuel Wesley, um pastor anglicano, e Susanna Wesley, uma das mulheres mais extraordinárias de sua época. Samuel e Susanna tiveram 19 filhos ao todo, mas apenas 10 sobreviveram à infância. Menos a mortalidade infantil era brutal naquela época. Cada filho que sobrevivia era considerado um milagre. Susanna Wesley não era uma mãe comum. Ela era uma educadora visionária. Enquanto a maioria das mulheres mal sabia ler, ela alfabetizou todos os seus filhos. Ela dedicava 1 hora individual por semana para cada filho. Segunda-feira era o dia de John. A rotina era militar. John começava os estudos às 5 da manhã. 6 horas de estudo por dia, Tidus Deiash. Latim, grego, hebraico, teologia, filosofia. Aos 10 anos, John já lia textos que universitários achavam difíceis. Mas não era só educação intelectual. Susanna ensinava disciplina, método, organização. Tudo tinha horário, tudo tinha propósito. Essa disciplina quase obsessiva marcaria Wesley pelo resto da vida. O incêndio de 1709 nunca saiu da memória da família. Susanna sempre dizia: Ei, John, você foi salvo por uma razão. Não desperdice sua vida. Ela não sabia o peso dessas palavras. Em 1720, aos 17 anos, John Wesley entrou para Christ Church, Oxford, uma das universidades mais prestigiadas do mundo. Ele era brilhante, estudioso, disciplinado. Em 1726, foi eleito Fellow do Lincoln College, uma honra enorme. Mas West não estava satisfeito apenas com sucesso acadêmico. Ele queria viver uma vida perfeita diante de Deus. E isso o atormentava. Em 1729, seu irmão mais novo, Charles Wesley, tinha formado um pequeno grupo de estudantes em Oxford. Eles se reuniam para orar, estudar a Bíblia e se ajudarem a viver de forma mais santa. Quando John voltou a Oxford como professor, assumiu a liderança desse grupo. Eles eram extremamente metódicos. Acordavam às 4 da manhã. Oravam por 1 hora. Estudavam as escrituras em grego e hebraico. Jejuavam 2 vezes por semana. Visitavam prisioneiros nas cadeias imundas. Davam esmolas para os pobres. Tanto que às vezes passavam fome para ter dinheiro para doar. Outros estudantes zombavam deles. Chamavam de o Clube Santo, os fanáticos da Bíblia. E principalmente metodistas, por causa dos métodos rigorosos que seguiam. O apelido pegou. Mas por dentro, John Wesley estava vazio. Ele fazia tudo certo. Seguia todas as regras. Mas não sentia paz. Não sentia Deus. Apenas medo, culpa e um vazio profundo. Ele escreveu em seu diário: Eu vou à igreja, oro, jejuo, leio a Bíblia, sirvo aos pobres, mas ainda não encontrei paz. O que está errado comigo? Em outubro de 1735, John Wesley embarcou em um navio rumo à Geórgia, na América. Ele e Charles iriam como missionários para converter os indígenas e servir aos colonos ingleses. Wesley estava animado. Finalmente, ele faria algo grandioso para Deus. Finalmente, provaria seu valor. Mas a viagem começou mal. Uma tempestade violenta atingiu o navio no meio do Atlântico. As ondas eram tão altas que quebraram o mastro principal. A água invadia o navio. Todos achavam que iam morrer. John Wesley estava apavorado. Ele, o líder religioso, o homem disciplinado, estava com tanto medo que mal conseguia se mover. Mas havia um grupo de alemães no navio, os moravianos. Durante a tempestade, enquanto todos gritavam em pânico, eles cantavam hinos calmamente. Mulheres, crianças, homens, todos tranquilos, sem medo. Quando a tempestade passou, Wesley foi até eles. Vocês não estavam com medo de morrer? Um deles respondeu: Não. Por que deveríamos ter medo? Se morrermos,
estaremos com Cristo. Wesley ficou em choque. Ele percebeu: eu prego sobre Deus há anos, mas essas pessoas o conhecem de verdade. Elas têm algo que eu não tenho. A missão na Geórgia foi um desastre total. Wesley tentou impor a mesma disciplina rígida de Oxford nos colonos rudes da fronteira. Eles o odiaram. E teve pior. Wesley se apaixonou por uma jovem chamada Sophia Hope Kay. Ele queria se casar com ela, mas tinha medo de que o casamento atrapalhasse seu ministério. Ficou enrolando, até que Sophia cansou e se casou com outro homem. Wesley, sentindo-se rejeitado e humilhado, recusou-lhe a comunhão na igreja, causando um escândalo enorme. O tio de Sophia processou Wesley. A colônia inteira se voltou contra ele. Em dezembro de 1737, depois de apenas 2 anos, Wesley fugiu da Geórgia no meio da noite para evitar o julgamento. Voltou à Inglaterra envergonhado, fracassado, destruído. Ele escreveu em seu diário: fui à América converter os índios, mas quem converterá a mim? De volta à Inglaterra, John Wesley estava deprimido. Todos os seus esforços, toda a sua disciplina, todo o seu conhecimento, menos nada tinha funcionado. Ele estava vazio, mas ele continuou buscando. Conversou longamente com um moraviano chamado Peter B. Lehr, que insistia: você precisa parar de tentar conquistar a salvação. Você precisa simplesmente crer. Mas eu creio. Wesley protestava. Não, dizia B. Você acredita com a cabeça. Precisa crer com o coração. Na noite de 24 de maio de 1738, Wesley estava deprimido. Não queria sair de casa. Mas à tarde, relutantemente, foi a uma reunião na rua Aldersgate, em Londres. Era um grupo pequeno de moravianos. Alguém estava lendo o prefácio de Martinho Lutero sobre a Carta aos Romanos. Wesley descreveu o que aconteceu em seu famoso diário, cerca de 8:45. Enquanto ele descrevia a mudança que Deus opera no coração através da fé em Cristo, senti meu coração estranhamente aquecido. Senti que confiava em Cristo, somente Cristo, para minha salvação. E me foi dada a certeza de que Ele havia tirado meus pecados, sim, os meus, e me salvado da lei do pecado e da morte. Pela primeira vez em sua vida, aos 35 anos, John Wesley sentiu paz. Não porque havia feito tudo certo, mas porque parou de tentar. Ele simplesmente creu. O homem que tinha passado a vida inteira tentando ser bom o suficiente, finalmente, entendeu? Não se tratava de ser bom o suficiente. Tratava-se de confiar em alguém que era bom por ele. Essa noite mudou tudo.